mantém os serviços públicos, que durante 8 anos ficou a serviço do sucateamento da saúde pública em detrimento dos interesses da iniciativa privada, onde o grupo da Neurocor faturou quase 20 milhões de recursos, né, através dos interesses econômicos do grupo Cadena Furlan, porque quanto mais estava sucateada a saúde, mais o governo Valdez tinha que contratar serviços da Neurocor e mais o grupo Cadena Furlan, ele como deputado ficava em silêncio, porque era líder do governo, defendia o sucateamento, estava do lado do sucateamento da saúde pública. Não vimos o Furlan criticar a saúde, não vimos o Furlan defender mais hospitais, construção de hospitais, defender concursos públicos, porque ele se alinhava e se alinhou ao projeto privatista da saúde pública e dos serviços de energia. Inclusive, o Furlan sempre foi um crítico do programa Mais Médicos, Natalino, que levou médicos, né? O governo federal levou médicos para comunidades distantes, né? Ele se alinha ao grupo de médicos ali que são contra o Mais Médicos, que é um projeto importante do governo federal, que quando o Bolsonaro tirou o programa Mais Médicos, que retirou médicos de comunidades carentes no Amapá, comunidades distantes, como Bailix, Curiju, lá no Caciporé, Inhapoque, Lourenço, né? O Mais Médicos ia para várias comunidades, inclusive aqui de Macapá e de Santana. O prefeito Fulano, deputado estadual, concordou com essa política do governo Bolsonaro de tirar médicos, silenciou, não falou nada. Ele, como médico, sabe da importância de ter um médico na comunidade, mas não. Porque quanto mais sucateava a saúde pública e o SUS, melhor para quem, Natalino? Melhor para a iniciativa privada, melhor para as clínicas particulares que faturam e continuam ganhando milhões, porque quando você não tem o serviço público de saúde, atendimento na UBS, você não tem hospitais sendo construídos, o que a população que quer ter saúde faz? Né? O servidor público, o professor, o advogado, aquele que tem um poder aquisitivo melhor, vai ter que pagar plano de saúde, já que não tem no serviço público, ou vai ter que pagar uma clínica particular. E o próprio trabalhador, aquele que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, a classe C, para ter saúde, quando não tem um especialista na rede municipal, na rede estadual, ele vai ter que pagar uma consulta particular, que é isso que vinha acontecendo no Amapá nos últimos 8 anos, antes do governo Clécio assumir e dar uma reviravolta e está revolucionando a saúde, construindo o novo HE com 212 novos leitos. Rapaz, eu tô passando lá em Santana, atrás do novo hospital. Tem um hospital de Santana que ele entregou, ele derrubou as tendas de ouro que estava ali durante a pandemia. E, Natalina, ao lado ali do necrotério tem um novo prédio, que é a maternidade estadual, que está sendo reformada, a nova maternidade. E atrás eu passo e vejo a obra, o pau está torando no Hospital de Santana, mais um outro espaço, né, com mais leitos. Dizem que serão 100 novos leitos com essa obra de ampliação do verdadeiro complexo hospitalar em Santana. Então, Macapá e Santana estarão bem assistidas, estão com obras em andamento, obras históricas, obras importantes, nunca com lixo hospitalar acumulado em várias unidades básicas de saúde. Vejam só, que nós temos um médico prefeito em Macapá que não consegue organizar um serviço básico e atrasa o pagamento da empresa, que eu acho que é a Tratalix, que faz essa coleta especializada do serviço hospitalar. E hoje eu vi a cidade sem carros coletores do lixo, porque ele está dando calote na empresa do lixo. Estão pegando, coletando lixo, Natalino. Os garis cruzaram os braços, estão sem receber, estão colocando, Natalino, eu vi um vídeo hoje, estão colocando tratores para coletar o lixo doméstico, que esse lixo deveria estar sendo feito a coleta na noite. E nós denunciamos ontem aqui, mostramos a moradora do bairro Marabaixo 3, elogiando o governo que está levando a pavimentação asfáltica no Marabaixo 3, mas cobrando a falta de regularização da coleta do lixo, que antes era feita 3 vezes na semana, às vezes fica de mais de uma semana. E o lixo acumulando, doenças, né, podem ser transmitidas pela falta de coleta do lixo. E agora o caos, o descaso, enquanto tem milhões para o rock doido, enquanto o prefeito sobe no palanque para se promover pessoalmente ao lado da primeira-dama, Raíssa Furlan, usando a estrutura do município, atacando
o que diz do direito administrativo em relação à impessoalidade na administração pública. Ele está usando a máquina pública para promoção pessoal. E o Ministério Público está vendo isso junto com a Câmara de Vereadores e os vereadores não se levantam contra isso, porque ele está usando shows públicos, shows nacionais, pagos com seu dinheiro, enquanto não tem coleta hospitalar do lixo, que é um lixo que é perigoso, que pode ter problema se não tiver coleta do lixo nas UBS. O lixo estava se acumulando, enquanto está tendo problema de coleta do lixo em Macapá, Natalino. Enquanto está faltando dipirona nas UBS, que outro dia um ouvinte, um telespectador aqui, pela nossa live, mostrou a receita que não tinha dipirona nas unidades básicas de saúde de Macapá. Vejam só, que é um médico. Isso nunca aconteceu em Macapá. Quando o Clécio era prefeito, ele não é médico, não é da área, ele é professor. E o Clécio, tendo a experiência de saúde que fez bonito em Macapá quando prefeito, tá levando essa experiência e transformando a saúde estadual. É por isso que ele é muito atacado, porque o lobby da iniciativa privada, o lobby político, o grupo político do prefeito Furlan, financia uma rede, né, de pessoas que compartilham fake news, que atacam a saúde pública, porque essas pessoas, de forma até às vezes ingênuas, financiadas com recursos públicos da Prefeitura de Macapá, né, para promover ataques e fake news e atacar a saúde pública, porque hoje o HE mudou. Temos um novo HE, mas tem uma obra do HE que foi feita com ele em andamento. O HE atual, né, mudou muito a saúde no estado, diferente da época quando imperava o descaso, quando o fulano era líder do governo Valdez e silenciava e defendia o engavetamento da CPI da saúde, quando ele defendeu a venda da CEA. Então era o sucateamento do público em detrimento do privado. O prefeito Furlan foi um dos grandes defensores, foi a mente que defendeu as privatizações da Assembleia. Se teve privatização da CEA, foi porque aprovaram na Assembleia. Quem foi o grande líder privatista e defensor da venda da CEA, que hoje tá uma energia cara pra gente no Amapá, e a CAESA, que agora é CSA, que tá cavando buraco e sucateando, né, a cidade de Macapá e de Santana, e que esse recurso, depois da outorga da CAESA, foi repassado para os municípios. Macapá recebeu mais de 380 milhões para fazer drenagem e macrodrenagem dos canais. Estávamos vendo hoje aqui o vídeo da gruta lá no Zerão, com um verdadeiro lixão a céu aberto, poluição ambiental. E a prefeitura está aí de braços cruzados. Então, Natalino, o estopim de uma crise dos serviços públicos municipais. Não é o Everson Castro que está falando, é fato. Tem uma crise, o prefeito Furlan se reelegeu, comprometeu o erário para um projeto de poder, está viajando para o interior do Amapá e deixando a cidade abandonada. Porque ele está pensando, ele não desmontou o palanque, ele está pensando só em eleição. Só que ele é prefeito e abandonou a cidade. A cidade está só lixo, a cidade está só buraco. As UBS não estão funcionando, o lixo hospitalar não está sendo coletado. As escolas sucateadas, muitas delas creches, agora tá no recesso, mas muitas das vezes sem merenda. Os professores sem as progressões, trabalhadores terceirizados sem receber seus proventos, seus pagamentos, o atraso do salário dos garis, dos prestadores de serviços na saúde municipal, né? Os trabalhadores que fazem a limpeza das UBSs, com 5 meses a empresa sem receber. Então é um caos generalizado. Ele está mostrando que ele só fazia gestão quando tinha o dinheiro da outorga da CAESA. Ele torrou o dinheiro da outorga da CAESA, usou para outras finalidades. E agora, Natalino, cadê o bom gestor? Difícil ser gestor na adversidade. O bom gestor, ele é gestor de verdade na adversidade. Ele aumentou seu próprio salário, está fazendo desequilíbrio financeiro e fiscal do município, aumentou seu próprio salário, aumentou o salário dos secretários, dos vereadores, sobrando dinheiro. Os cargos recebem em dia, ele está recebendo seus quase 40 mil reais em dia. Mas o seu salário que aumentou mais de 50%. Mas os trabalhadores terceirizados, os garis que cruzaram os braços, porque o que está acontecendo em Macapá é que os garis estão com salários atrasados e a empresa que presta serviço para o município não recebe há meses. É por isso que tinha hoje carro do lixo passando igual um louco. O motorista
carregando lixo acumulado na cidade de Macapá. É o Macapá de chão, em detrimento do rock doido no Macapá verão. Enquanto tem a farra, o pão e circo, a política armada de promoção pessoal, o narcisismo no palanque, o povo tá no lixo, na baixada, as UBS sucateadas, sem serviço público, sem médicos, sem medicamentos. Inclusive, eu tô sabendo que atrasou o salário dos médicos também, dos enfermeiros e técnicos, dos funcionários terceirizados. Daqui a pouco vai ter greve no município. Daqui a pouco vai ter problema. Não me arrisco a dizer que ele pode parcelar o salário ou atrasar o salário dos servidores, que mês passado já atrasou. Era para ser dia 30 de 31, colocaram desculpa nos bancos, Natalino. Então, isso é um caos total, generalizado em Macapá. Prefeito Furlan, reeleito, né? Meses após reeleito, abandonou a cidade. Começa a promover o descaso, porque não desmonta o palanque. E aí, muitas das vezes, aonde a prefeitura não está conseguindo fazer, por incompetência e incapacidade de gestão, porque já tem um rombo fiscal de quase 400 milhões, alguns dizem que chega a R$500 bilhão, que é a prefeitura gastando mais do que pode, atrasando os seus compromissos, não pagou a manutenção do SAMU, né? E outro dia o prefeito mostrou ali umas ambulâncias. Sabe quem mandou essas ambulâncias? Presidente Lula. Que comprou 5 mil novas ambulâncias e mandou para os municípios. E ele quer usar isso como se fosse dele. Governo federal mandou ambulância para Macapá. Prefeito não pagou os compromissos e Macapá só não está sem ambulância. Porque o governo federal, o governo do presidente Lula, adquiriu 5 mil novas ambulâncias e está mandando para o município. Mas ele não fala que lá na ambulância estava a logomarca do governo federal e está tentando fazer política em cima de uma política pública que o Lula criou. Eles falam mal do Lula. Ontem a primeira-dama estava pousando ao lado de um extremista de direita, ex-agente da CIA, daqui a pouco a gente vai falar, acusado de escândalos sexuais. O que tem de pior na extrema-direita internacional e nacional, ele está se alinhando a esse tipo de gente que tentou dar golpe de Estado, que tentou atacar a democracia, que é nacionalmente envolvido com as milícias, com o narcotráfico, com o tráfico, com gente da pior espécie. Eles estão se alinhando ideologicamente com esse tipo de gente, que lá no Rio de Janeiro é alinhado com as milícias, com o tráfico, com o pessoal que foi responsável pelas matanças nas favelas. Por que o fulano se pronuncia contra as facções no Amapá? Porque teve gente ligada a ele que estava envolvido com o tráfico, com o narcotráfico, com as facções. Teve gente, inclusive, que já foi presa, que está no gabinete do ódio do crime, que respondeu por homicídio, por tráfico de drogas. E teve até candidato a vereador no MDB, no partido do fulano. Então isso a população precisa saber, que o bom mocinho, na verdade, não é mocinho. Tudo é uma maquiagem, tudo é uma migué, tudo é uma capa criada, tudo é uma tentativa de marketing, de tentar vender algo nas redes sociais que não é realidade, né? A prefeitura de Macapá está quebrada. Não tem dinheiro para fazer o pagamento da coleta do lixo hospitalar. Não tem dinheiro para fazer o pagamento da empresa que faz a limpeza da cidade e os garis que faz a coleta do lixo. Não tem dinheiro para pagar a empresa que faz a limpeza das UBSs, dos serventes, dos merendeiros, dos balconistas, dos atendentes, nas UBS, nas escolas e creches. 5 meses atrasado na L Correia. Pagamento atrasado também na saúde, na educação, na assistência. Vários pagamentos atrasados e agora tá chegando o caos, que é a limpeza e a coleta do lixo em Macapá. Natalino. Eu soube, boa tarde, na verdade boa noite, Everson Castro. E boa noite à bancada, boa noite a você, amigo ouvinte, que fica todos os dias aí na expectativa de um programa que reflete a realidade, um programa que não foge do debate, um programa que se debruça sobre os problemas de Macapá. Não apenas de Macapá, como de todo o estado. Então veja, hoje, infelizmente, eu vou começar aqui com uma notícia que, infelizmente, né, o Brasil tombou no Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. O Fluminense perdeu de 2-0 e soube, Everson, que o prefeito Furlan também, igual o Mick Jagger, ele estava vestido, torcendo lá. Foi por isso que a mesma coisa ele fez pro Botafogo, pro Flamengo e agora pro Fluminense. Então, veja,
é uma pessoa psiquenta, uma pessoa de energia negativa. Me desculpe aí Pé de geladeira. o gestor, mas essa é a notícia o famoso que... Panema, na linguagem do cidadão verdade, mapaense, né? Panema. Então, cara, a gente... Mas ele tá Panema mesmo ultimamente, né? Tá uma Que panemice. nem, que nem tá com uma... a coleta do lixo ele tá conseguindo fazer, né? Olha, eu vi uma reportagem hoje de uma TV local acerca de uma moradora reclamando, Everson, de a quantidade enorme de lixo que invade a sua casa. Não apenas a da vizinha, mas como também a sua. E o lixo, cara, eu tô vendo aqui que pessoas estão perdendo as suas vidas por conta de leptospirose, uma doença que foi erradicada do Brasil no século XVIII, mas que volta a assolar Macapá. E se volta a assolar Macapá é fruto de uma irresponsabilidade política do gestor municipal. Veja a que ponto chegamos, meus amigos, você que está ouvindo na sua casa. As ruas de Macapá estão tomadas por lixo. E após inúmeras denúncias do programa 90 Minutos, é que esse gestor municipal, que anda aí todo mulambento, né, eu acredito, porque a cidade está suja, né, meu amigo? Prefeito isso, mulambento, né? então. Prefeito mulambento. Porque quem gosta de suja é a pessoa mulambenta, né? A pessoa que está suja, a cidade está tomada por lixo. Por lixo, cara. O espírito do... Dizem que Macapá foi tomada pelo espírito do... tem um espírito que os crentes dizem, né? O espírito de Mulambo, né? Pois é, Macapá foi tomada pelo espírito de Mulambo. Cara, primeiro, ele acende vela para uma banda que é satânica, né? Que tá trazendo Macapá verão. Então Macapá, eu disse pra ti que essa luta não é só política, o que tá acontecendo em Macapá, tem uma questão espiritual, te falei disso. Também, né? Parece que é um momento de trevas em Macapá. Macapá vive um momento de trevas, porque é uma gestão que fez um pacto, até então, com forças, né, do atraso, e o povo forças políticas do atraso, tô falando do ponto de vista por político, trouxe gente que é a velha política, grupo dos Gugel, trouxe gente atrasada, trouxe ali aquele grupo do Cássio Ramos, que tá todo enrolado. Lá, outro dia teve do pessoal do grupo do Roberto Jefferson, lá, aquele cara que deu tiro nos policiais federais lá, né? Um golpista de carteirinha, a extrema-direita. Agora, a presidente do Podemos, primeira-dama de Macapá, esposa do fulano, Raíssa Fulano, pousou ao lado de um americano numa foto. Eu acho que ela nem sabia que esse cara é envolvido com escândalo sexual. Ela deve desconhecer totalmente, porque é uma pessoa que não tem conhecimento político nenhum, né? Ela não consegue desenvolver, de certa forma, uma oratória básica numa entrevista. O Melo nem pressionou ela em 2022, ela já desmontou todinha. Entendeu? Então as pessoas acham que basta ter um sobrenome para ocupar um cargo de relevância para o Senado. Né? A população tem que fazer uma reflexão. Sobrenome não é quesito para você ocupar um cargo de relevância para representar o estado do Amapá em Brasília como senador ou senadora. Eu vejo assim, que o povo tem que saber votar e votar em gente que tem preparo, que tem formação, que tem entendimento político, que conhece os problemas do estado e principalmente a pessoa que vai ser deputado federal, senador ou senadora, ela tem que saber o papel do Congresso do ponto de vista nacional, porque o senador vai discutir temas nacionais como esse que o Lucas Barreto está trazendo à tona e à baila, junto com o presidente Lula, junto com o governador Clécio Luiz, que é a questão do papel da Petrobras para explorar petróleo. Eu gostaria muito de saber da Raíssa o que ela foi fazer lá em Macaé, né, acompanhada do Fulano, qual foi o papel dela, né, como secretária de mobilização popular, porque esse é o papel dela na administração pública municipal. O que ela aprendeu, pela que ela vai se discutir aqui, desenvolvimento econômico, cadeia produtiva do petróleo, porque eu acho que ela não consegue fazer uma entrevista. Eu faço um desafio para a primeira-dama. Será que ela tem alguma técnica na área? Eu vi outro dia aí a Aline Serrão debatendo petróleo no alto nível na Assembleia Legislativa, e aí isso aqui não é nada contra o fato da primeira-dama querer ser candidata. Ela pode ser, mas o povo tem que refletir que a gente não pode colocar para representar uma pá nas 3 cadeiras de Senado uma pessoa que é aventureira, que não tem formação para a área, que não tem entendimento político, que não tem concepção do projeto de Estado que a população tem que ter, né? O senador tem um papel relevante na República. O senador vai julgar, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal.
Ele pode pedir impeachment do ministro do STF. A Raíssa está capacitada, tem conhecimento jurídico para discutir o impeachment de um presidente do STF, né? O Senado, ele tem um papel importantíssimo. Ele faz a sabatina, né, de ministro do Supremo, ele faz a sabatina de diretores, por exemplo, do Banco Central. O que ela entende de economia? É o papel de um senador e de uma senadora. Debater economia nacional. O que ela acha da política de juros do Banco Central? O que ela entende como Copom, Comitê de Política Monetária, taxa de juros, né? Taxa Selic. Então isso é o papel de um senador e de uma senadora, né? Aí você vai lá achar que vai fazer dancinha de TikTok no Senado? Não. O papel do senador, da senadora não é esse. Então o povo tem que ficar atento, porque tem gente viajando com dinheiro público, fazendo apenas papel de arroz de festa para eventos fora do Amapá, que inclusive para defender interesse de empresários do pessoal do Rio de Janeiro e do Pará, que querem levar o petróleo que está sendo prospectado e a pesquisa agora no Amapá, e esse petróleo vai ser explorado, Natalino. E pode ser levado, sabe para onde? Lá para Macaé, para ser industrializado lá, através de navios petroleiros. Porque o que eu não estou entendendo é isso que o pessoal de Macaé, que o prefeito, que os empresários de Macaé querem. Eles querem que esse petróleo seja industrializado lá, no polo petroquímico do Rio de Janeiro, ou aqui no Pará, como o pessoal do Helder Barbalho quer. Então o que o fulano tem que fazer se abraçando com esse pessoal que quer levar os empregos do Amapá pro Rio de Janeiro e pro Pará? Quando, é errado isso, quando cara. O presidente Ele Lula deveria se juntar e fazer coro, mas a vaidade, o ego, o narcisismo dele faz com que ele não se una com os 15 prefeitos, porque ele está sozinho e isolado politicamente, com os senadores e com o governador, que é a maior liderança do Estado, né? E com o próprio presidente, para reivindicar que nós tivéssemos o polo petroquímico no Amapá. E aí, só dá para levar esse polo petroquímico para Santana, que tem um polo industrial em frente a Norte-Log ali, e tem o porto de Santana, que é estratégico para industrializar e depois exportar esse petróleo através de Santana. Então, o que está acontecendo? Quais são os interesses da turma de Macaé? Primeiro, que é uma cidade atolada na lama e na corrupção. Macaé está envolvida até o Tucupi com corrupção, com escândalo, né, do uso do dinheiro indevido do petróleo pelos políticos de lá, por empresários e políticos de lá. A Polícia Federal, inclusive, já investigou e até prendeu gente. Então o prefeito vai lá para Macaé para supostamente vender um futuro, né? Já pensando numa disputa de governo, para se comprometer com que o petróleo explorado na costa do Amapá, presta atenção, você é amapaense, que tá ouvindo a gente. A informação é de que o petróleo sendo explorado no Amapá pode gerar bilhões em royalties, mas principalmente gerar milhares de empregos. Se fala de 100 mil, 200 mil empregos, como na Guiana Francesa, como no Suriname, que já exploram o petróleo. Só que o prefeito fulano está se aliando com a classe empresarial e política de Macaé, lá no Rio de Janeiro, que é um estado produtor de petróleo, e que a presidente da Petrobras outro dia falou na Globo News, Natalino, que descobriram mais um poço de petróleo no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tem a indústria do petróleo, que gera milhões de empregos, que gera milhares de empregos, que gera, por exemplo, dinheiro para o Rio de Janeiro ter um PIB muito melhor, uma renda per capita muito melhor lá em Macaé. E aí, o que os empresários de Macaé querem? O que o grupo do MDB de Sarney, que defendeu a venda da CEA, e o fulano estava lá na Assembleia a serviço do grupo sarnezista, e ele é aliado do Sarney, ele não esconde disso, ele está preso pelo fio do bigode, porque o Sarney articulou o MDB em 2020 para indicar a vice do fulano. E em 2024, o Sarney com o Acácio, o MDB saiu da mão do Gilvan e foi pro Acácio, permaneceu com o fulano. E um dos grandes caciques nacionais do MDB é José Sarney. No Pará é a família Barbalho, que é uma oligarquia histórica no Pará, né? Uma oligarquia envolvida em vários escândalos de corrupção no Pará, todo mundo sabe disso, a nível nacional. Inclusive o Jader Barbalho chegou a ser preso por desvio de recursos, né? Depois renunciou o mandato de
senador da República, depois veio para deputado federal, agora novamente senador da República. A família Barbalho tem interesses também nessa questão energética e do petróleo. Lá no Pará, eles são ricos, milionários, a família Barbalho. Tem vários empreendimentos nessa área. Então, quem é que está interessado? Primeiro que o Pará quer puxar a sardinha para lá, para levar esse petróleo para ser industrializado em Belém, uma parte dele. E a outra parte iria para Macaé, para o Rio de Janeiro, que é o que os empresários e políticos querem fazer. É por isso que eles estão aqui conversando com o fulano já está comprometendo o futuro da exploração do petróleo, porque ele está dizendo o seguinte: eu vou ser governador, eu posso deixar esse petróleo ir para o Rio de Janeiro, me financia, me ajudem. Né? Então ele foi para lá vender peixe podre, no linguagem popular, peixe podre para os empresários e políticos de Macaé. As conversas que eles têm com o grupo do MDB do Barbalho é essa. As conversas que ele tem com o Sarney são essas. São os interesses políticos, econômicos. O Amapá já viveu na sombra do Sarney 24 anos. Nós não podemos permitir que isso volte. Natalina, é isso que está em jogo em 2026. Que muita gente não fala. O Furlan está preso pelo fio do bigode do Sarney e da família Barbalho. E também agora, politicamente e economicamente, está dialogando com o pessoal de Macaé. E o que o pessoal de Macaé quer? O que o pessoal dos Barbalho e o Sarney querem? Querem entrar no momento decisivo que pode fazer com que empregos sejam tirados do Amapá. Porque se esse petróleo não for industrializado no Amapá, esses empregos serão gerados lá no Pará, no Rio de Janeiro e em outros locais. Olha. E aí, cabe à população do Amapá fazer esse debate. Nosso programa está dizendo isso aqui claramente para vocês, que existem interesses. Fulano não trouxe a turma corrupta de Macaé à toa pra cá, pra Macapá, e depois foi pra lá viajar em comitiva. Não existe almoço grátis e cafezinho grátis. Tem interesse por trás. Fulano não saiu daqui de Macapá no dia da vinda do presidente Lula para transferir as terras da União e para dizer pro povo do Amapá que era direito nosso explorar o petróleo, e peitou o Ibama e mandou o Ibama resolver, e disse pro governador Clécio, pro senador Davi, pro senador Randolfo, pro povo do Amapá e para todos os prefeitos que ele iria destravar a agenda do petróleo, e destravou. O fulano não deixou de vir aqui receber o presidente Lula, porque lembra que ele foi no aeroporto da primeira vez, recebeu o Lula? Entregou um projeto lá, um negócio lá, uns documentos lá pro Lula? Ele não deixou de recepcionar o presidente Lula à toa. Ele foi para Brasília no mesmo dia para negociar com o Sarney. Ele foi recebido pelo Sarney lá em Brasília. O Sarney, a família Sarney, que foi derrotada no Maranhão e foi escorraçada no Maranhão, né? Há mais de 10 anos, Flávio Dino foi governador e derrotou a família Sarney e deixou o sucessor dele, depois foi senador e agora é ministro do STF. O que aconteceu? A família Sarney está derrotada no Maranhão, está praticamente em frangalhos, mas continua, né? Ele, Carrosiana, o Fernando Sarney, o Grupo Sarney no Maranhão, continuam operando nessa área empresarial de energia. Dizem que eles são acionistas do Grupo Equatorial. A Sé Equatorial é deles. Foi por isso que o Eles fulano dominam defendeu a venda da Sé pro Grupo Equatorial. Sim, por sim. isso que ele votou a favor da venda da Sé do Grupo Equatorial. Porque quem manda no sistema de energia, o Grupo Equatorial, que está no Maranhão, também no Pará, Então, é Pará. o MDB. O MDB. Não é à toa que o MDB, durante muitos anos, e Dark, pra quem não sabe, indicou o Edson Lobão para ministro da Minas e Energia, que era padrinhado do Sarney. Tu lembra que quando a SEA passou por um processo de caducidade, que eles pressionaram o governo local para que federalizasse a SEA e depois privatizasse a SEA, e o Camilo foi lá e peitou e disse não. Na época o Camilo era governador, né? Não, vocês não vão privatizar a SEA. O Camilo segurou a venda da SEA. O Valdez assumiu, e aí o Furlan estava no PTB aliado também, liderou isso na Assembleia, e aí eles conseguiram, já no final do mandato do Valdez, com o Furlan, líder do governo, vender a SEA para o Grupo Equatorial, que o Grupo Sarney tem tentáculos e relações políticas históricas. Dizem que o Grupo Sarney, inclusive, possui negócios nessa área. Então, olha só o que está em jogo na questão energética e do petróleo, para vocês entenderem por que o fulano está conversando com a turma de Macaé, por que ele foi tomar bênção do Sarney lá em Brasília no dia da vinda do Lula, por que ele está dialogando com o Grupo Barbalho do Pará, porque inclusive a família Furlan, o Grupo Furlan, possui empreendimentos
no Pará, em Belém. E eles estão ali, né, conversando entre eles para avançarem com seus negócios. Primeiro eles sucatearam a saúde, agora está sendo reconstruída a saúde do Amapá, né? Para eles é ruim ter mais hospitais públicos. Para eles é ruim ter mais leitos hospitalares. Para eles é ruim colocar tomógrafo no hospital público. Para eles é ruim colocar mamógrafo no hospital público. Para eles é ruim ter o tratamento do câncer no Amapá. Para eles é ruim que a saúde pública avance. Porque se tiver saúde gratuita de qualidade, quem é que vai procurar a clínica particular? Quem é que vai procurar o hospital particular? Quem é que vai procurar a Neurocor para fazer um exame caríssimo de 800 mil reais? Ninguém! Porque se tiver de graça no hospital público, que é isso que o governador Clécio está fazendo, está estruturando, está colocando leito de UTI, está colocando equipamentos novos, melhorando a saúde pública, isso vai ferir os interesses do povo, dos tubarões, da saúde privada. Então o fulano não diz isso para a população e não vai dizer. Ele vai esconder quais são os reais interesses dele. Porque ele, de médico, virou deputado na política. Porque ele queria levar os seus interesses empresariais para a política. Enquanto ele era deputado, a esposa e o genro e o sogro eram o dono da Neurocor. Ele não podia ser sócio da Neurocor, mas ele articulou politicamente para que a Neurocor prestasse serviço durante os 8 anos do Valdez. Romperam com a Ineuro, onde o Alejandro era sócio do cara da Ineuro, romperam, e a Neurocor passou a operar no sistema dentro da Secretaria de Saúde. E aí nós fizemos o levantamento, Natalino. Quantos milhões? Quase 20 milhões de reais só na CESA, só no Estado. Eles faturaram, o grupo Cadena Fulan, às custas do sucateamento da saúde pública, porque não tinha exames, aí tinha que pagar, o Estado pagava para a Neurocor fazer esses exames. Mas se o Estado tivesse comprado, rapaz, teve um tempo que nem o elevador do HCAL, onde o Alejandro é médico lá, ele consulta uma vez na semana, se não me engano, nem o elevador do HCAL não botava para funcionar. Pra te ver como era de propósito, mano. As máquinas, né? Também. Tinha uma máfia na saúde do Amapá. Máfia. Uma máfia. A máfia dos plantões. Que o fulano sempre calou e silenciou como médico. Por que os médicos eram odiados pelo Capi, pelo Jardel, pelo PSB? Porque o Capi ia de madrugada nos hospitais verificar se os médicos estavam trabalhando. Verdade. E agora saiu recentemente, vamos colocar essa matéria durante a semana, o que muitos médicos, não são todos, a maioria são gente boa, gente boa. Mas um grupo de médicos que foi descoberto agora no governo Clécio, a Record mostrou, os caras ficavam tomando cachaça, do plantão, deixavam de fazer cirurgias, né? Marcavam cirurgia, remarcavam. Os médicos faturavam milhões em plantões e a Polícia Federal investigou e isso veio da onde essa herança maldita? Lá de trás. O fulano sabia disso como deputado. Por que ele nunca denunciou? Por que ele defendeu o engavetamento da CPI da saúde lá atrás? Porque feriu o interesse de uma classe. Não dos médicos. De uma classe empresarial. Os tubarões da saúde. Que o fulano é parte. Porque ele é empreendedor privado, junto com a sua esposa, junto com o seu sogro, da área da saúde. Quanto mais sucateado está a saúde pública, melhor para as clínicas e laboratórios particulares. Esse é um debate que precisa ser feito, Natalino. Mais uma vez, quero ouvir a tua opinião. Olha, essa saúde, a saúde pública do estado do Amapá, na grande verdade, que ela vem sendo desqualificada, desmontada, o SUS, em detrimento do crescimento da saúde privada, e aí, muito bem citado por você, as clínicas particulares de propriedade da família Furlan cresceram e ganharam e lucraram milhões, que chegou aí como... É só ver o prédio pomposo que eles fizeram atrás do Hospital de Santana, exatamente. Lá em Santana. Lá. Fizeram e da noite pro dia. Da noite pro dia, menos de 10 anos, né? Menos de 10 anos. Ninguém consegue construir um hospital do dia pra, uma clínica pomposa, gigantesca, exatamente. Lá em Santana, do dia pra noite, né? Da noite pro dia fizeram. Mas eles estavam faturando milhões no governo. Daí, do desmonte da saúde pública, sabe? Então é bom que o povo saiba disso. É bom que você que está ouvindo o programa 90 Minutos fique sabendo que nós somos pagadores de impostos. E a nós cabe carregar o fardo pesado
da corrupção, dos desmandos, do desvio e do sistemático desmonte da saúde pública no Estado, desde a época do governo Valdez Góes, em que ele era líder de governo na Assembleia Legislativa, eu me lembro. E aí veio de lá também a privatização da CEA e da CAESA, que sistematicamente eles fizeram isso para beneficiar quem? Um grupo que por trás tem um bigode invisível, que controla o sistema elétrico aí, principalmente no Nordeste brasileiro e aqui no Norte. Então, cobra uma tarifa cara, uma das mais altas do país. Então, é preciso que a população esteja atenta a esse tipo de manobra, que a maioria das vezes não vem à tona pelos grandes meios de comunicação. É preciso que programas como esse, como um programa com coragem, um programa que fale à luz da verdade, daquilo que é a verdade, que se coadune com a verdade. Que tente despertar a consciência sim, política e dizer o que está em jogo nos bastidores. Porque os políticos, a maioria, não dizem o que está em jogo. Principalmente político que é empresário. Que é empresário. E a grande imprensa... Porque ele entra na política para ganhar dinheiro, ele não entra na política para ajudar o povo. E a grande imprensa também. Aparentemente faz um favorzinho aqui, uma assistência ali, mas ele não diz que um dos interesses dele entrar na política foi para ajudar o Grupo Neurocor a enriquecer mais. Não vai dizer nunca isso. Cara, 20 milhões é um absurdo. Então, o que é que o político tem por trás? E, coincidentemente, quando que o Grupo Neurocor surge? Quando o fulano vira deputado. Quando o fulano entra pra política. Quando o fulano vira líder do governo Valdez, é quando o Grupo Neurocor mais passa a ganhar dinheiro no Amapá. E quem era o governador na época? Era o aliado do fulano. Né? O fulano ficou calado. Porque todo mundo sabe que tínhamos operações da Polícia Federal na CESA e corrupção. E que muitos deputados tentaram investigar. O deputado Paulo Lemos berrava na Assembleia. Ele e a Cristina, por muito tempo, tentaram o CPI da Saúde. E por que o fulano não apoiava a CPI da Saúde? Porque ele era médico, porque ele operava no sistema, porque a empresa da família operava dentro da CESA. Certo. A empresa da família operava dentro do sistema, um sistema que estava podre, um sistema que a Polícia Federal mostrou que era podre, e que o governador Clécio bateu de frente com esse sistema. Esse pessoal falam, nós somos políticos, eles tentam construir uma narrativa, nós somos políticos antissistema. Não, eles são o sistema. Eles são. A família Fulã é o sistema no Amapá. A família Fulã é o sistema privado da saúde pública. É o sistema que lucra em cima do sucateamento do SUS. O grupo Cadena Fulã é o sistema no Amapá. Quem combateu esse sistema? Governador Clécio. Governador Camilo tentou combater e muita gente se insurgiu contra. O Clécio de forma inteligente, mas porque ele também tem o apoio de uma grande liderança, que é o senador Davi, que alocou recursos em milhões para construir o novo HE. Imagine quando o novo HE estiver pronto. Por que eles estavam jogando psica? Por que o deputado Henri Nelson, a serviço do grupo Cadena Fulã, aliado do Fulã, estava dizendo que não vai ter obra do HE? Ei, deputado Henri Nelson, é de um partido do PL, que defende a privatização. O Henri Nelson é meu amigo particular, mas ele está no PL, um partido do Vinícius Gugel, que está na base do Fulã, um partido que votou a favor da venda da Eletrobras, um partido que defende as privatizações, um partido que defendeu a venda da CEA, da CAESA, as privatizações para favorecer os ricos. Por que a família Gugel entra na política? Foi para mudar a vida do povo? O Vinícius nem é visto na Baixada para pedir voto. Como é que eles ganham eleição? Por que eles entraram na política? Pra ficar mais rico, cara. Pra ficar mais rico. Isso tem que ser dito, a população precisa se conscientizar. Os grupos políticos e empresariais estão se unindo em torno de um projeto. Tá lá, Grupo Cadena Fulã, Neurocor, interesse na iniciativa privada. Grupo da família Gugel, interesse aonde? Os interesses da família Gugel, todo mundo sabe onde eles operam. Grupo, parte do Grupo Favasco, tá lá também, onde eles operam. Então, as grandes famílias e oligarquias políticas estão se unindo para derrotar um projeto que está mudando a cara do Estado, que está revolucionando a saúde, que está entregando dezenas de escolas, que está levando pavimentação asfáltica para os ramais. Cara, aquele ramal que foi asfaltado ali, farinha seca, né? Farinha seca. O governador tá pautando o desenvolvimento econômico do Estado. Isso melhorou a vida dos agricultores. Isso facilitou o fluxo de caminhões e cargas pesadas. Natalino, o cara tá pensando o Estado, voltou com a expofeira para que o produtor, o agricultor, né, o agroextrativista, o grande, pequeno e médio produtor pudesse ter um espaço. Quem foi que acabou com a expofeira na Amapá? E a expofeira não é só show, não. Não é que nem o Macapá Verão que só show. Lá tem negócio.
E o governador está organizando já a Expofeira. Lá são milhões de negócios. Eu queria saber o resultado, quanto vai ser de negócios no Macapá Verão, porque estão só dando dinheiro. 20 milhões. Vão dar dinheiro pra banda satânica, vão dar dinheiro pro Wesley Safadão, que já veio mais 3, 4 vezes aqui, que vem de jatinho. 20 milhões. De novo, para o mesmo artista veio no final de semana, o cara já veio aqui, né? Mesmo os artistas estão voltando, ganhando dinheiro e indo embora, pegando seu jatinho e indo embora. Enquanto fica um passivo social pra população na Baixada passando fome nessa cidade. Eu pergunto, se ele pega esses 20 milhões que ele gastou em shows e transforma num programa social, cadê o Bolsa Comida na Mesa que ele prometeu? Cadê o Armazém do Povo? Se ele compra remédio. Cadê o Armazém do Povo? Se ele coloca dipirona nos hospitais? Se ele pega esse dinheiro e transforma tudo em passarela pra colocar a passarela em concreto? Mas não é prioridade dessa gestão. Se ele pega e paga a empresa e os garis pra coleta do lixo, a cidade não tava suja, a cidade não tava só buraco. Pegasse esses 20 milhões que tá gastando com rock doido, farra, e não é só nesse ano, não. Eu falo de 20 milhões, mas é mais do que isso. É mais do que isso. São 5 anos já com essa política do pão e circo. Que se fosse pegar esse dinheiro para fazer programa social, para combater a fome, a miséria e a pobreza, que está assolando as comunidades. E ele prometeu na campanha auxílio natalidade, auxílio creche, prometeu Bolsa Comida na Mesa, prometeu Armazém do Povo. Cadê? Me mostra onde é que tem um armazém da prefeitura vendendo comida mais barata. Me mostra, prefeito fulano, onde que tem um armazém do povo, em qualquer lugar de Macapá, vendendo cesta básica mais barata, vendendo carne mais barata, vendendo arroz mais barato, vendendo feijão mais barato, vendendo os produtos da cesta básica. E o senhor se alia com o Vinícius Gugel, o grupo do PL, que votou lá no Congresso para não isentar o projeto do governo federal, para não isentar os impostos da cesta básica. É esse time que vota contra o povo brasileiro que tá apoiando fulano. É a extrema-direita. Ele vestiu a capa daquilo que tem de pior dos neoliberais na política brasileira. Não é à toa que a Raíssa foi lá bater foto com um cara lá da CIA dos Estados Unidos. Babar ovo, cara. Bajulação. Bajulação de gente que vê o Brasil como um quintal dos Estados Unidos, que quer só levar nossas riquezas da Amazônia. Por que esse pessoal ligado ao Trump pensam do Brasil, o Brasil da Amazônia? Querem explorar nossas riquezas. Querem, quando eles falam internacionalizar a Amazônia. E vejam só que nós vamos para o debate ano que vem, onde uma candidata ao Senado, possivelmente, defende essa política. A internacionalização da Amazônia. Por que esses caras da CIA defendem? Porque eles querem pegar o nosso urânio, o nosso petróleo, os nossos minérios, o nosso ferro, a nossa bauxita, a nossa tantalita, tantas riquezas da rica, eles estão de olho. Eles só não invadiram o Brasil ainda, como tentaram fazer agora com o Iraque, que se levantou com o Irã para tomar o petróleo do Irã, com o apoio de Israel, porque não deixaram. Entendeu? Porque é difícil. Eles não conhecem a realidade da Amazônia. Mas o que esse pessoal defende? Isso tem que ser dito para a população, Natalina. O pessoal é antipatriótico. Bajula um agente da CIA envolvido em escândalos sexuais, uma mulher, que outro dia estava falando em violência política de gênero. Olha a hipocrisia da Raíssa, Natalino. Olha a hipocrisia da primeira-dama de Macapá. Outro dia, porque criticaram a posição da Luane Serrão, ela estava dizendo que era violência política de gênero contra uma mulher. Vem cá, Raíssa, então tu vai te abraçar com um cara que lá nos Estados Unidos é acusado de envolvimento em escândalo sexual? Cadê a tua militância em defesa das mulheres agora? Cadê a tua militância em defesa das mulheres? Tu bate foto como se fosse algo natural. Um agressor sexual de mulheres ao teu lado e tu tá dizendo que isso tá certo. E os puxa-saco defendem. Mas outro dia eu tava dizendo que estavam criticando a Luane Serrão porque ela pulou de barco, que era violência política de gênero contra as mulheres. Natalino, não é hipocrisia da primeira-dama? Isso é muita hipocrisia, a foto né? dela que tá nas redes sociais, tá aí a foto dela, mostra na live aí. Muita hipocrisia, porque... Mostra na live aí a foto dela, junto com um cara lá dos Estados Unidos, que é considerado um predador sexual, tá sendo investigado lá nos Estados Unidos. E a primeira-dama de Macapá, que é mulher, que diz que defende o protagonismo das mulheres, tá fotografando ao lado de um cara acusado de abuso sexual lá nos Estados Unidos. Imagine
se fosse a Janja. Imagine se fosse a mulher do Clécio. O que esses bolsominions radicais e o que os fulanistas doentes não iriam falar nas redes sociais? Imagine se fosse a primeira-dama Priscila, que postasse uma foto ao lado de um predador, de um cara que é acusado de inúmeros crimes sexuais. Se fosse a Janja, a mulher do Lula. Mas eles podem. É muita hipocrisia por metro quadrado, como diria a deputada Massivânia. Natalino. Olha, eu não consigo vislumbrar na pessoa que você estava falando um pingo de verdade no que tange a sinceridade, a honestidade em tratar com zelo a coisa pública, porque é preciso que se tenha responsabilidade, preparo intelectual, é preciso que tenha experiência política, um trato, caquejo político para tratar de questões concernentes a Brasília, principalmente no Senado Federal, meu amigo, que ali só tem ex-governadores que postulam aqueles cargos. Então, eu reitero o que você falou na inicial. É preciso que o povo da Amapá fique atento com esse tipo de manobra política, fique alerta e não dê a maior arma que você tem, que é o voto, para aventureiros do poder. Por quê, meu amigo? A gente está vendo Macapá como está afundando em lixo aí. Hoje saiu aí numa reportagem de uma TV local que o lixo tá inundando a casa das pessoas e as pessoas estão atônitas, desesperadas, sem saber o que fazer diante da invasão de lixo, até mesmo de lixo hospitalar que não é acondicionado em local apropriado. Então, cara, isso são dados alarmantes, preocupantes. E olha, há um agravante aí. O prefeito da cidade, ele é médico. Ele sabe. Everson, é médico, então pesa. Mas será que não é porque o secretário Papatudo quer colocar uma outra empresa no lugar da que está operando? Será talvez que seja, a talvez, pergunta que não quer calar, por que paralisou os Parou os serviços serviços de coleta de lixo em Macapá e hospitalar? Dizem que querem colocar a turma de Belém, dizem. Perguntar não ofende, é verdade isso, prefeito? Que já querem colocar mais uma empresa de algum amigo do secretário Papatudo, que é seu irmão? Eu tô perguntando, eu tô questionando, não tô afirmando. Procede que é isso? Que já existem interesses escusos e empresariais por trás disso que está prejudicando a população de Macapá? Então a gente faz esse debate aqui no programa com muita maestria, com muita sabedoria e mostrando para a população o que eles não mostram, que ficam dentro dos gabinetes de refrigerário, né? O que eles ficam confabulando dentro do Palácio do Banha, Natalina. Então a gente está se despedindo, são 7 horas em ponto. Fica agora com a Voz do Brasil. Tu vai embora para onde? Eu vou embora para Passarga, mas antes quero mandar um alô especial para os primos Bet, que eles são Clécio, estão falando aqui, e a gente não está ventilando isso, mas eles estão manifestando e a gente fala aqui, manifestação. Beleza, Natal! Forte abraço. 19 horas e ponto, fica agora com a Voz do Brasil.